Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à temporada 2026 do Narrativo, para a gente continuar contando as histórias de como nascem as histórias. E hoje nós trouxemos ela, que recebeu o prêmio Abraço da Abra em Excelência em Roteiro em 2025 e vai contar para a gente um pouco de como foi o desenvolvimento do projeto de série documental Minha Vida é um Circo, da HBO Max. É um prazer te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Então, para começar, Eli, conta um pouquinho de você para quem não te conhece. Primeiro eu queria agradecer, vocês o convite. Para mim é um prazer estar aqui. Obrigada a todos meus amigos que participaram e indicaram, Bom, eu sou roteirista, eu sou formada em jornalismo, trabalhei como jornalista no começo, final dos anos 90, começo de 2000, e já logo saí, eu trabalhava nas revistas da Editora Abril, e já logo saí disso e fui cair nas pesquisa para roteiro, Então eu comecei a trabalhar no cinema na produção, e depois de um tempo, migrei pro roteiro. Sou roteirista, sou tenista amadora apaixonada. Olha, que legal. Olha, vamos desvendando coisa. Às vezes pratico corrida também, não tanto quanto gostaria, mas ano passado eu corri mais. Mas, enfim. No seu Instagram tem foto, já ganhou medalha e tudo, Medalhinha de participação. Mas eu amei que você trouxe essas coisas, porque a gente nunca costuma trazer nossos hobbies quando a gente fala quem a gente é, Sim, Ainda mais paulista normalmente tem isso, De tipo, quem você é? Só fala a profissão, tá tudo certo. Não, é isso aí. Tenista tem que trazer os hobbies muito mesmo. Bom, muito bom. E são nesses momentos que muita coisa criativa vem, Exatamente. Não é? Eu tenho certeza que correndo deve vir muitos insights. Sim. Inclusive, eu acho que é sobre isso que eu queria fazer a primeira pergunta, que tem a ver com estruturação, processos criativos. Dentro de toda a sua experiência, quando você olha para um momento de iniciação de um projeto, qual que é o maior desafio de criatividade ou de execução para um roteirista, ou para um criativo, de tirar uma ideia da cabeça e colocar no papel? O que você identifica que é o mais difícil do profissional fazer? Sair da página em branco, é o mais difícil, Geralmente, assim, como tenho esse histórico de jornalista, então meu processo parte muito da pesquisa. E aí é muito abrangente. De ler notícias sobre isso, ou se é um perfil específico, esgotar todas as informações sobre essa profissão, que está ali da pesquisa. E não só com notícias, mas também livro, série, filme, documentário. Aí chegar a entrevistar também pessoas, em relação a esse, perfis, em relação a esse objeto a ser estudado. Já faço, às vezes, também disciplinas lá na USP como aluno especial sobre, por exemplo, ano passado eu fiz True Crime, Então foi super interessante estudar True Crime dessa perspectiva acadêmica, assim. E aí tem a história do True Crime, desde a origem, das revistas de crime dos Estados Unidos. Então, enfim, é sempre... É que eu gosto também de estudar, Então é sempre um processo de você cavar, de se alimentar de informação, Então, a partir de... Aí também você precisa saber a hora de parar também, Porque tem muita informação para onde eu vou, Mas sempre se organizando e tendo ali a logline para te guiar, Não, é sobre isso, o coração da história é esse. E aí você vai afunilando para chegar no coração da história, E aí você acha que a pesquisa é o que não falha para você, assim? Você acha que o principal é a pesquisa ou não? O que seria o principal, o que não pode faltar no seu momento do seu processo criativo mesmo? Eu acho que a pesquisa é um norteador, Mesmo para projeto que é não realista, que eu tenho uma série autoral que é não realista, você tem ali a realidade e aí o que eu vou
tirar da realidade para criar uma outra realidade dentro da dramaturgia, né? Então, mas sempre é o norteador, sim, a pesquisa, os perfis, né? Porque a partir da realidade, né, baseado em fatos reais, né? Você sempre, né, não tem um chamariz quando te contam isso. Vou te contar uma história, é sobre, sei lá, um assassino e é baseado em fatos reais. Então, você já, sabe, traz um punch, né, assim, já tem uma coisa que aproxima, né? Que prende, isso, que causa aquela curiosidade. Então, eu acho que para mim é isso, assim. É e a realidade, e essa verossimilhança é o que faz a gente também se conectar, né? Se conectar ou não, né? Com certeza. E aquela história A Luta do Século, que uma fala, né, de um dos personagens mudou praticamente a concepção toda. Então, o quanto você tem que estar atento, né, que o processo de pesquisa, né, isso você deu uma dica bárbara, né? Ir para o ambiente acadêmico para tomar nota e levantar informações estruturadas daquilo que você eventualmente não vivencia. Nossa, achei bárbaro. Isso aí já vai para o caderninho, já vai para a relação das dicas que a gente vai deixar no mural. Mas então conta pra gente, assim, no próprio processo, no fazer, né, você tinha me contado essa história da Luta do Século, que tinha uma fala que mudou o projeto como um todo. Eu queria que você contasse um pouquinho essa história, aproveitando o gancho. Sim. Não, ali foi o Luta do Século, é o filme do Sérgio Machado, né? O Sérgio Machado, cineasta baiano. E o Luta é sobre a rivalidade do Todo Duro e do Reginaldo Holyfield, né? Luciano Todo Duro e Reginaldo Holyfield. Um pernambucano e um baiano. E a rivalidade deles é histórica, é real, assim, eles não podem ficar no mesmo ambiente que eles... Todas as entrevistas dava briga, né? Sim, e não é uma coisa que a gente estimulava, não, eles são assim, sempre foram. E no meio do processo, aquele filme era para ser sobre a história da rivalidade, né? Então a gente tinha feito eu fiz a pesquisa e o roteiro nesse filme, então tinha todo um compêndio de todas as lutas, vitórias e derrotas e todos os oponentes dos dois lados. E aí o Sérgio estava fazendo essa entrevista com todo mundo que orbitou em volta dos dois lutadores. Em uma ocasião específica lá em Salvador, um dos entrevistados era o Raimundo Ravengar, que é um traficante conhecido lá de Salvador e que tinha saído, acho, da prisão. E que, né, ele foi na época, isso é no final de 90, né? Então, na época, ele foi empresário um pouco do Holyfield. E, enfim, né, o dinheiro dele lá... São relações, né? Usou para patrocinar algumas lutas. E aí, o Ravengar, no meio do set ali, ele fala, mas... Aí ele pegou o celular, até do Sérgio, acho, e ligou pro Todo Duro e falou assim, e se eu, né, conseguir armar aqui uma outra luta, vocês não vão fazer um quinto enfrentamento entre eles? Porque só tinha 4 vitórias e estava tudo empatado, né? 2 vitórias para cada lado. Isso. Aí ele queria fazer o desempate. Um desempate. Então, quer dizer, isso mudou o filme inteiro. Aí o filme já não era mais sobre a história da rivalidade. E aí virou realmente a preparação dos dois para Luta do Século, que até virou o nome do filme, né? E aí, enfim... Você participou dessa troca? Você participou desse momento? Sim, eu fiquei sempre aqui em São Paulo, recebendo... Porque tinha pesquisador em Recife, tinha pesquisador também em Salvador, e eu pesquisando por aqui. Material de arquivo junto com o Globo, todas as TVs. E organizando também esses arquivos que vinham, porque era muita, né? Quando vocês veem, né, o começo do filme, da luta, vem muita capa de jornal, né? De muito matéria. Clipping, né? Tem que levantar muito material, né? A parte jornalística falou alto aí. Então aí a gente organizou tudo isso numa timeline mesmo, né? Uma linha do tempo. E aí, todo esse material a gente usou para contar a história no início, assim. Quem são esses dois caras e que rivalidade é essa?
No final das contas, virou um resumo, né? Tipo, virou a rivalidade aqui, ó. Agora vamos pro que... Não, eu entendi. Vamos pra luta final. Que é o que acabou virando, de fato, é um filme sobre todo mundo está aguardando um enfrentamento, né? A luta. Exato, isso é sensacional. Tem um plot claro, né? Vai ter a luta. Que não deixa de falar, claro, sobre a rivalidade, né? Exato. Mas é muito legal porque tem uma... Aí sim tem uma linha narrativa perfeita, né? Que tá todo mundo aguardando a luta no final. A luta. E todo esse material de pesquisa se embasando e costurando o motivo da tensão dos dois. Mas até então vocês não sabiam disso até começar até esse dia. Até que aí o Sérgio ligou e aí falou, nossa, e agora, né? Que filme que a gente vai fazer e tal. Enfim, mas aí deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Eu queria ainda pegar um ganchinho sobre isso, porque aproveitando que a gente fala muito sobre os processos, como é que foi na prática? Né? Antes da gente entrar num outro tema, que é mercado, falando na prática, você, quando recebeu, né, as informações e o novo direcionamento, teve alguma organização de documento, de processo, uma nova escaletagem? Como que você aterrissou essas ideias? Foi fácil, foi difícil? Do Luta. Porque ali eu já estava indo também para a ilha, né? Então... olha, tá vendo? Vamos desvendando. Tava na ilha já, olha só. Eu tava indo pra ilha também. Então, na ilha a gente montava também toda a timeline, sabe? Das imagens que a gente ia recebendo dos dois sets. Tanto da equipe que estava em Recife ou a equipe que estava com o Sérgio em Salvador, né? Mas teve que reescrever, né? Muita coisa. Porque você estava estruturado para ser uma história. Reescrever, sim, mas o reescrever era todo já na ilha já, para ganhar tempo, sabe? Então já reorganizava. Muito isso. Já foi um laboratório, né, assim, de aprendizado e tudo mais. Sim. Isso é muito louco, né? Porque até então, acho que eu não tinha ido para a ilha ainda, sabe? É outra coisa, né? É outra coisa. É um roteiro também, mas é um roteiro de imagem. É um novo universo que se abre, né, também. E tem a percepção de que as imagens, por vezes, vão estar contando e dando sensações diferentes. Só o fato de você trocar, né? Hitchcockiano, né, a nossa vida. Você trocou a cena de lugar, você pode criar novas tensões, novas formas. E aí nessa, você vê a importância do criativo tá no processo como um todo, né? Porque muitas vezes na publicidade, que é o meu ramo, fica aquela coisa do roteirista vai, roteiriza, entrega o roteiro e tchau. E tchau, já era pro resto do projeto, do processo. E olha o quanto é importante. E a gente tenta trazer, a gente aqui na Mundo, né, no caso, a gente tenta trazer o roteirista. Então, por exemplo, a gente tá no set, deixa ele ali avisado, porque é isso, às vezes a gente vai precisar rever e, poxa, é o projeto daquela pessoa também. Então, é isso, né? Todo mundo vai querer fazer parte do todo. É muito importante que aquela visão se mantenha até o final do projeto, até o final, né? Na entrega final. Então, é muito legal quando você... que é permitido que você sente na ilha e veja o material realmente acontecer. Porque também isso vai mudar a sua percepção no próximo projeto. Você vai lembrar que depois ali, quando você estava na ilha, aconteceu de uma maneira diferente. Isso faz toda a diferença, né? Sim, na hora de criar, no começo mesmo. Exato. Não, é porque uma coisa é a organização ali do papel e outra coisa é que você vê quando o material volta, que vai muito além do que você imaginou, né? Enfim, porque a pessoa é viva ali, né? E também pude ter essa oportunidade porque tinha já a relação com o Sérgio, de confiança ali, né? E ele dizia que eu tinha todo o filme na cabeça, sabe? Eu que sou a pessoa que sei a cronologia toda de cor, porque eu tanto manipular a pesquisa durante tanto tempo, né? A gente ficou 3 anos fazendo esse longa. Aí depois teve os processos também de inscrição do filme nos festivais. Aí todos os textinhos de inscrição de festival eu acabava fazendo. Ele sempre via e tal. Mas, sabe, então, por isso que eu digo, foi da página em branco todo o desenvolvimento mesmo do filme, montagem, lançamento nos festivais e depois o lançamento comercial também aqui nos cinemas, sabe? Então, tendo passado pela ilha também, né? Ou seja, tendo entregue ali junto com a edição, muito legal. Agora, Doug, antes da gente entrar no laboratório, eu quero fazer uma pergunta, na verdade, para vocês dois, que tem a ver com o mercado, tem a ver com o momento que a gente está vivendo e um pouquinho menos com o que a gente está falando até agora. Realmente uma pausa aqui só para fazer essa pergunta para vocês, que eu acho que ela é muito importante. Eu queria saber qual que é a visão de vocês sobre mercado, agora com essa onda do cinema brasileiro lá fora.
assim? O que muda? O que muda na prática para vocês? Falando de criatividade mesmo, falando de realmente de mercado em si. Eu não sei o quanto muda, mas eu sei que isso é positivo, claro, para a autoestima do mercado, né, dos profissionais de audiovisual, justamente depois do governo anterior, que rechaçou muita coisa e proibia muita coisa e desfez muita coisa que foi construída no Fundo Setorial, na Ancine. Esses processos que eu falei do Sérgio, que eu fiquei 5 anos do lado dele, mas isso funcionou porque foi na época do Fundo Setorial, né, quando a gente tinha uma capilaridade de editais, e não era só Eixo Rio São Paulo, era nacional, né? Tinha produtoras que ligavam para o Sérgio do Brasil inteiro e queria fazer projeto. Então, foi realmente um período que eu trabalhei muito. A gente tinha, às vezes, sei lá, 6 histórias ao mesmo tempo, e de produtoras de diversos lugares, assim. Então, tipo, eu nem me preocupava em procurar trabalho, porque sempre vinha trabalho, sabe? Mas isso, tinha edital de núcleo, de desenvolvimento de longa, de todo, para todas as etapas de um filme, né? De uma produção. O problema de hoje... Não, e o que a gente está vendo hoje, né? Ou seja, Ainda Estou Aqui e o filme do Kleber, né, o Agente Secreto, esses 2 projetos, eles passaram por esses núcleos criativos, que foi lá, né, de 2015, 2017, não sei, e que agora estão lançando, e esse é o grande lance, sabe? Precisa ter núcleo criativo, precisa ter edital de desenvolvimento. Porque se você não investe no desenvolvimento, você não tem história para contar, você não tem roteiro, você não vai ter o que orçar, o que set decorar, não tem nada, né? Tudo começa no roteiro. E para você ter um bom roteiro, você precisa de tempo de desenvolvimento. E para ter tempo de desenvolvimento, você precisa pagar essas pessoas para, né, pagar suas contas e ficar focado, né, tranquilo, trabalhando no desenvolvimento, criativamente, né? E aí tem, dentro desse processo, você contrata o consultor de roteiro e tudo mais, né? Então, assim, o momento, né, parece bom, né? Porque tem essa visibilidade internacional, mas ao mesmo tempo a gente não tem o streaming regulado, né? Então, né, tem aí as fusões acontecendo e aí limitando mais. Os streamings aqui, eles fazem o que eles querem nos contratos, né? Assim, a gente fica meses, às vezes, sem receber, porque paga por entrega, e aí, sabe? Aí o que você faz? Você vai fazer empréstimo, então você vai gastar todo o dinheiro que você guardou. Então, assim, é um bom momento, mas na prática tem um grande risco aí, né? Que a gente não sabe como que isso vai se organizar, se esses editais vão voltar. Existe toda a articulação da ABRA, de todas as entidades, não é só o roteiro, né? Também tem as entidades dos produtores também, sabe? Eu acho que é legal de ver isso, né? Olhar refletir mesmo, né? Olhar o que está acontecendo lá fora, trazer para dentro, arrumar essa bagunça e incentivar de novo, né? O que você acha, Doug? Olha, acho que ele já trouxe tudo que estava aqui na minha cabeça, né? Muito inserida no mercado. E até depois eu queria que você contasse um episódio, porque a Elis sofreu, eu ouvi num outro podcast dos nossos colegas, né, no primeiro tratamento, que você teve uma não creditação, por exemplo, de um projeto que atuou. Não precisa nem mencionar nada, enfim, mas teve uma não creditação, né? Vamos ficar por isso. Então, assim, sofreu muito com essa questão do mercado, né? Pelo menos da falta de reconhecimento de que é um trabalho e que precisa ter não só o crédito, né, mas o resultado financeiro dessa aplicação desse trabalho. Eu achei importantíssimo. Sim. Então, por isso que a minha avaliação, só a partir desse comentário, ela é muito realista, assim, né? O sonho não paga a conta. Então, eu acho bárbaro que a gente esteja num momento de grande visibilidade. Mas vamos lá, né? 2 dos maiores cineastas que a gente tem, né, no Brasil, um com poder aquisitivo estratosférico e um outro com poder criativo e um brilhantismo estratosférico. Então, é muito legal que nós estejamos nessa fase de ganhar reconhecimento por aquilo que a gente é, né, enquanto cultura, enquanto nação, e ver as nossas realidades na tela,
né, as nossas histórias na tela, mas falta política pública, falta regulação dos streamings, faltam outros incentivos que está na alçada até do que a Mari, quando veio aqui, trouxe, né? Uma parada é um investimento público do fomento que precisa garantir que a cultura permaneça, né? Se estenda, se expanda. Outra coisa é você ler isso como mercado e esperar que um grande player vá fazer, em detrimento do investimento que ele tem universal, uma predileção para a nossa criatividade eclodir. Não é essa parada, não é essa fita. Então, o quanto a gente também consegue, enquanto criativos, classes, se unir em prol de requerer, e no momento em que a inteligência artificial está chegando, em que a gente está cada vez mais pulverizado em trabalhos mais precarizados, tentar garantir que nós nos façamos pessoas por intermédio desses trabalhos que a gente entrega. E até falando, você levantou o ponto de remuneração, aí só para quem não tem essa informação, acho que é legal passar, porque foi impactante para mim, mesmo sendo do mercado e entendendo como as coisas funcionam. Imagina para quem não é, né, ter essa informação, que eu acho que reflete muito do que a gente está falando, né? Que dos filmes indicados ao Oscar, o Fórmula 1, né, que foi um filme que estava ali indicado a melhor filme, teve um orçamento de 200 a 300 milhões de dólares. De dólares, é um de bi dólares, quase. Exatamente. E aí tem uma escadinha, né, dos outros filmes. Agente Secreto tá ali no finalzinho, por último, com 5 milhões. 5 milhões de dólares. Provavelmente a campanha foi mais cara do que o filme, né? Exatamente. Sim, então, um sempre orçamento né? baixíssimo, né? Então, realmente, acho que é importante pra gente valorizar também nossa cultura. Exato. O quanto chega, né? O quanto tem história para contar. Porque dinheiro né? tem, né? A questão é chegar aqui, né? Sim. Essa Política questão. pública ainda falta um pouco. Tem, mas Sim, precisa melhorar muito. Sim. Mas eu acho que é essa equação que a gente precisa sanar, né? E em prol de sanar essa equação, né? Tratar as nossas histórias como um patrimônio. A gente trata como algo supérfluo, né? Sim. E não é. Nossa identidade está toda ali, né? Na pandemia, o que a gente fez? A gente consumiu conteúdo. É isso. Exatamente. E Só quem isso, faz, praticamente. Quem faz as séries dos filmes? São os roteiristas, os produtores, os diretores, né? Então não é tão supérfluo assim, né? É Não, saúde mental, né? Exatamente. Acho que eu diria ainda mais. Não fosse a economia criativa, muita gente teria sucumbido à questão psicológica muito mais rápido, né? Porque Exato. impactou muita gente. Mas não fosse a indústria criativa entregar uma possibilidade, uma válvula de escape, né, teria sido muito pior. E aí, para não ser o isentão, acho que você tocou num ponto muito importante. A gente esse ano é um ano de eleições. Quem está preocupado de verdade, né, com os aspectos criativos, e aí para quem está ouvindo a gente, vamos prestar muita atenção, né, com que dedinho a gente coloca lá, porque a nossa cultura foi praticamente desmontada no desgoverno que aconteceu há anos atrás, e que, com duras penas, enfrentando todas as forças possíveis, né, mercadológicas e interesses, a gente está tentando reconstruir. Ainda sofre, né? Ainda sofremos, mas a gente está Por tentando conta reconstruir. E eu acho que a desgoverno. gente não está pedindo nada demais. Porque vamos lá, né? O que a gente está pedindo? Né? A paz mundial? Não é bem isso. A gente está pedindo para trabalhar, ser dignamente recompensado, ser creditado, né? Ter uma regulação que garanta a continuidade dessas atividades. Pelo tempo que o mercado permitir, enfim, até que outra coisa surja. Mas vamos, né, votar com bastante consciência esse ano, porque pode ser que a gente retroceda mais ainda, porque eu não sei se a gente suporta outro baque que a gente passou, né? Bom, mensagem dada, importantíssima, inclusive. Vamos entrar no laboratório agora, que eu queria muito entender como foi o processo criativo de Minha Vida é um Circo, assim. E Eli tá aqui muito para isso também, a gente convidou ela para ela realmente abrir esse processo pra gente. Trouxe coisas para mostrar pra gente como é que foi. A gente adora essa parte, né? É que o narrativo ele se faz quando a gente realmente abre esses documentos. Né? A gente conversa aqui nos bastidores. E essa troca, né? Porque a gente começa a entender como é que a Eli faz e aí rever o nosso próprio processo criativo, e isso é o máximo, assim. Então, vamos começar pela Bíblia, então, mas acho que é legal também você falar um pouquinho sobre o projeto, né? O Minha Vida é um Circo. Sobre do que ele se trata. Ele é um falso documentário, certo? Isso. Nem todo mundo conhece esse termo, acho que é importante as pessoas entenderem o que é um falso documentário. O mockumentary é isso, é o falso documentário.
mas ele não é totalmente falso, né? Ele tem a sua, né, a sua importância de ser contada, mas é um documentário feito para entreter. Então, no Minha Vida é um Circo, na primeira temporada, a trupe na Macaca viajou pela Europa e alguns países da América Central e tudo mais. Veio a pandemia e aí eles tinham esse projeto inscrito, né, no Fundo Setorial, porque esse projeto também veio incentivado por política pública. E aí quando saiu a grana desse fundo, veio a segunda temporada. E aí, na segunda temporada, eles foram convidados para ir para a Ásia, né? Alguns países da Ásia. Então, eram 5 países. Inicialmente, era Japão, China, Mongólia, Rússia e Itália. Mas depois isso mudou, né? Quando eu entrei, aí era Japão, China, Mongólia, Vietnã estava se desenhando e Índia. Mas era assim, qual eram essas escolhas? As escolhas eram mesmo da trupe, né? Porque tudo isso permeia sobre a história mundial do circo, né? Sim. Por exemplo, é muito forte a história do circo na Rússia e na China, que é uma disciplina mais rigorosa, né? Já no Japão, eles iam explorar ali a parte do ioiô, enfim, as manipulações isso. Na Mongólia tem o contorcionismo, né? No Vietnã, a parte do equilíbrio e o bambu, né? As manipulações, circo de bambu. E na Índia tem também a coisa da espiritualidade, o Malakambhi, né? Que é uma prática indiana. Que ali mistura um pouco, né? Não só a prática circense, mas também essa coisa, o controle mental. Porque o equilíbrio nada mais está conectado do que com o mental, né? Então, isso a gente vê muito, assim, no episódio da Índia, por exemplo. Então, quando eu entrei, esse projeto é uma ideia do André Carvalho Montanha, né, que é o Monta, né, que é o cara ele que criou, né, o Na Macaca junto com o Café e o Du. Então, essa ideia veio do Monta junto com o Felipe Brizo, né, que é o diretor também, roteirista, produtor da série. Ele que nos autorizou a mostrar aqui. Aliás, a obrigada, Bíblia. Felipe. Você foi Uma contribuição maravilhoso. sensacional para a comunidade, da gente poder ver essas peças, né, das construções. Obrigado. O Pipo faz as festas mais legais do cinema nacional de Convida aniversário. a gente, então, para as festas. Já topo. Bora. Só que se não quiser, não convida. Porque se convidar, nós vai. Com certeza. É isso. A gente é desse. Então é isso, né? Então, quando eu cheguei, eles, né, o que eu tinha assim para me alimentar era essa Bíblia, a pesquisa feita pela Bárbara Heckler e o primeiro episódio que a Laura Artigas, a outra roteirista, tinha feito do Japão. Que aí o canal tinha aprovado já o primeiro episódio. Então, o primeiro episódio era o nosso norte, né? Então, essa é a estrutura da série. Então, a gente tinha esse ponto de partida que era o quê? Era a pandemia. E a pandemia impactou a trupe de verdade, né? Assim, eu tô falando agora de verdade porque tem o falso documentário tem as provocações que são a gente que propôs no roteiro. Sim. Mas tudo isso, o convite e as inseguranças deles são reais. Então, eles tinham essa dúvida, né? Sobre como viver de circo depois da pandemia, né? E aí, a partir de uma consulta que eles fizeram, né, que a produção fez em cada país, surgiu esse convite. Tá. Então, no primeiro episódio, a gente dividiu esses cinco episódios, cada um dentro de um conceito. Então, o conceito do primeiro episódio era o equilíbrio, que aí abre o arco dramático. Isso, com temática, exatamente. E aí, cada episódio é também norteado por um personagem. Então, por exemplo, no primeiro episódio é o Montanha. No segundo episódio, China, disciplina, é o Guga, porque o Guga, que é irmão do Montanha, ele tem formação em circo, mas na Rússia, né?
Então, e dialoga muito também com o que ele também aprendeu na China, porque ele também teve vivência na China. Isso. Mais próximo. Tá. Aquilo que eu falei, né? De ser uma preparação mais rigorosa e tal. Aí, no episódio 3, o episódio 2 e 3 são da Laura, né? China e Mongólia. Na Mongólia, o que se trabalha lá muito é o contorcionismo. Então, o conceito era flexibilidade, movimento e liberdade. Aí, o personagem do episódio é o Du. No 4, que foi o meu episódio, que é o Vietnã, o propósito era a competição. Então, era o Cafi, que era o personagem do episódio. E no 5º, voltava pro... Fecha o arco dramático. A trupe toda. E aí a trupe toda se apresentou, né, no final. E aí o conceito era a coragem. Aí teve a pesquisa, né? Então, quando eu comecei nesse projeto, a gente recebeu da Bárbara Heckler a pesquisa né, que vinha de cada país. Então, o que tinha nessa pesquisa? Tinha fotos, tinha textos sobre as informações históricas, culturais e gerais do país e das cidades que a gente tinha mapeado para... De todos eles. De todos isso. E a pesquisa específica, né? O que de circo, que elementos do circo a gente tem em cada país. Por exemplo, contorcionismo, malabares, ilusionismo, malacambe. Então, o contorcionismo era na Mongólia. Malabares eram em todos, mas cada um com sua particularidade. Às vezes era com chapéu, às vezes era com bola, às vezes era com malabares mesmo. É muito doido, porque é outro universo. Você realmente tem que mergulhar num universo 100% novo. Quer dizer, não sei se pra você era 100% novo, mas pra mim seria 100% novo. Eu não tinha feito realmente nada sobre isso, mas eu achei super divertido. Sim. E aí o ilusionismo tinha, né, no Vietnã, tinha também... na Índia, mas tinha também na Coreia depois, né, que foi o meu último episódio. E o malacambe é da Índia, né, que eu já falei. E também na pesquisa tinha também que espetáculos estavam acontecendo naquele país, ou festivais de circo, ou festivais... Isso, até pra gente, exatamente, pra gente não só mostrar eles na cidade e nesse cenário do circo, que é o que eles foram fazer, né, porque sempre em cada país tinha também uma escola de circo, ou uma companhia de circo, né, tradicional, e aí a estrutura era sempre conflitar o circo moderno e o circo antigo, né, o circo contemporâneo e o circo tradicional. Então, em todos os países tinha esse equilíbrio de informação. Mas aí, o lance da Bárbara mapear os eventos culturais da cidade era justamente para a gente também colocar eles numa situação fora do circo, né? Tipo, e nas horas vagas, o que eles fazem, né? E aí, para definir, né, todos esses episódios, eu e a Laura, a gente entrevistou cada um deles, né? Então, até para a gente entender, porque, né, antes de começar aqui a conversar, eu falei para vocês que a gente tinha também os elementos deles, né? Então, que era né, o Cafi, que ele é mais intelectual, mais essa vibe de meditação, não sei o quê, né? Mais para esse lado. O Du é um cara mais que fica o tempo todo, né, com o celular, fotografando tudo, vendo, postando e tal, mais tecnológico. Cada um tem sua persona, então você vai definir a persona de cada um. O Monta é muito preocupado em acompanhar os filhos, né? E ele viaja muito, então tinha muito essa preocupação também. E essa coisa com a comida, né? Tipo, o Du tinha a gente sabia que tinha esse problema, então a gente, em algumas situações, a gente construía ali nas ceninhas uma brincadeira sobre isso, sabe? Aí Legal. Eles espontaneamente faziam, né? A gente vendo o episódio parece que é espontâneo ali, né? Mas tinha ali a indicação, né? Aqui tem a comida não sei das quantas, sabe? E eles tinham acesso 100% a esse roteiro. Sim. Tempo Isso todo. É importante de saber, né? Porque nem sempre os personagens envolvidos ali no reality, no caso, se fosse um reality, não tem acesso ao roteiro completo. Você tem ali mas no celular ia sair da mão de alguém, né? Se fosse um reality, mas o celular sai da mão, você vai comer a comida mongólia. Exato. É muito interessante entender que eles tinham acesso 100% ao que ia acontecer.
Tinham porque, por exemplo, né, de novo, como é uma série de arco dramático, né, o arco dramático e emocional deles é tanto da temporada, ou seja, se você vê na ordem, eles chegam na Coreia, aí tem a preparação, né, aí tem a estruturinha episódica, né, eles se preparam para conhecer a escola da Coreia. Aí, enfim, se introduzem ali naquela instituição, tanto o Rambo Circus como a escola lá que os recebeu. E aí eles, né, não ensaiam, mas eles têm uma apresentação marcada. Aí a apresentação acontece, mas o monte sofre uma queda, né? E aí esse evento é que causa também uma dúvida. Será que, né, que eu vou continuar essa viagem ou não? E obviamente a queda não foi roteirizada, né? Ali aconteceu essa queda mesmo. Aconteceu a queda. Isso. E aí foi também uma dúvida, né? Se continuava ou não e tal. E, lógico que a dúvida, na verdade, era mais um disparador, né? Porque elevou um pouquinho o nível para ter uma questão dramática. Mas é uma questão dramática, exatamente. Sim. Mas aí é isso. Aí os imprevistos. Né? Que são muito interessantes também, né? Eles têm que acontecer. Então, mas isso tudo a gente mostrou, assim, para eles, né? O que a gente pode colocar aqui de elemento que a gente faça esse gancho pro próximo episódio. Então, tudo isso foi estudado e foi debatido junto, né? Tá. Então, e aí na escaleta a gente, né, escaletava o episódio e dentro desses elementos, né, que a gente vinha da pesquisa, ou seja, que lugares a gente tem, por exemplo, no Vietnã, né? No Vietnã a gente tinha o Tuan Le, o Circo do Bambu, tinha também uma loja que é um parceiro do Tuan Le, que não é uma loja, mas era uma oficina com artigos de bambu. E tinha também uma escola da onde saem ali os acrobatas e tal, e que também trabalham no Circo do Tuan Le, né? Então, e fora os artistas de rua que vieram da pesquisa, né? Porque sempre isso tinha, então, um produtor local que se comunicava com a produtora daqui, com a pesquisadora daqui, e aí ela passava para mim, ela entrevistava esses artistas, né, por Zoom. Tá. E aí me passava todo esse material, todas essas informações. E aí eu ia pensando, né? Então, por exemplo, eles vinham da Mongólia. Então, eles saíram da Mongólia e aí, no final do episódio, tá, vamos para lá, né? Aí eles começam o episódio do Vietnã, eles apostando corrida. E aí, a competição veio meio de um insight que eu tive, assim, sabe? E se eles chegassem, porque veio também da pesquisa. Porque eu vi que na pesquisa tinha um passeio lá turístico, tem um passeio turístico no Vietnã, que é em cima de búfalo. Então, e se vocês apostassem corrida em cima dos búfalos? Meu Deus. E aí o Monta aparece, né, no começo. Aí vai o Cafi de monociclo, vai o Du de bicicleta, vai o irmão dele, o Guga, correndo. E aí o Monta sobe em cima do búfalo e a ideia é eles chegarem na praia, né? Porque eles estavam vindo, né, da Coreia, da China, enfim, no Vietnã já estavam ávidos e também o Monta e o Cafi, eles surfam, né? Então, tipo, sabe, teve essa brincadeira, assim. Mas esse assunto de, que eu quero isso veio deles. Mas na proposição ali do que eu tinha feito do teaser, era apenas uma forma de chegar lá competindo, sabe? Então, é uma coisa coletiva mesmo, construída junto, assim, sabe? Eu acho que é importante explicar pra galera que você estava criando em tempo real, né? Que assim, eles estavam lá vivendo mesmo as experiências, eles estavam lá em produção, realmente já rodando em campo. Isso também. E você estava aqui no Brasil, em tempo real,
criando junto e falando, e, né, mandando roteiro lá. Como é que foi isso? Isso foi, na verdade, o Vietnã já estava pronto, o Índia já estava pronto. O que eu estava querendo em tempo real era a Coreia, né? Que foi o primeiro episódio. Que não estava previsto. Porque inicialmente era, como, né, eu falei, era o Japão. O primeiro episódio era o Japão, que estava já aprovado e tudo mais. Mas por um problema de produção, né? Que eles não conseguiram visto. Naquele ano, acho que só a Globo entrou no Japão. Fantástico, acho. E aí tinha que mudar o país. Então, aquele episódio que já estava redondinho, aprovado, caiu e eles já estavam lá. Já pegou o voo. Tem 12 horas para escolher. Lá. Meu Deus. Ou, sei lá, faltava 2, 3 dias para ir, sabe? Uma coisa muito assim. E aí eu criei, levantamos, né, a Coreia, assim, em tempo recorde, assim, né? Então, quem era, né? A Bárbara, pesquisadora, aí tinha também... processos, né? Os mesmos processos, é isso. O produtor, pesquisador... E não se desesperar, né? Exato. O produtor, pesquisador local lá da Coreia, que era um ninja, o menino trazia muita coisa, tinha muita coisa que a gente não usou, mas foi ótimo esse cara. Nossa, que bom. Uma sorte também, né? Poderia ser... Um caos. Entregou, né? Não prometeu nada, entregou tudo, né? Tipo assim. Então, e aí de todos esses estímulos, aí consegui espelhar com o que tinha no episódio do Japão, né? Ou seja, a mesma coisa. A estrutura foi legal. A escola que faz o convite, né? Que aceitou esse convite do projeto, né? E tal. De participar da série. Os personagens se encaixaram. Isso, os personagens também. Então, que bom. Isso. E aí... Mas aí ficou uma questão das situações, né? Você tinha me contado também que esse momento propositório de situações era muito ali no calor da coisa, né? Enquanto eles estavam fazendo. Sim. Por exemplo, tem essa situação do Vietnã, né? Que eles não só aceitaram, como elevaram, né? E ficou super engraçado. Isso, mas teve várias situações, por exemplo, que na Índia, né? É importante dizer que essa é a ordem, né? Coreia, China, Mongólia, Vietnã e Índia. Mas foi filmado de trás para frente. O primeiro episódio filmado foi a Índia. Nossa, que difícil isso. Botar isso numa linha narrativa. Olha que coisa. Aí o segundo país filmado foi a Vietnã. Só que é o 4º episódio. Aí o terceiro foi a Índia. Tinha que ficar lembrando todo mundo o tempo todo, né? Olha, isso aqui já aconteceu, isso aqui ainda vai acontecer, isso aqui não pode ser assim. Por isso que é bom ter o roteiro, né? Exato. Tá vendo? Mas mesmo assim, porque tinha muito imprevisto também, né? Então, sim, exato. Era um grande quebra-cabeça. Exato. Então, quer dizer, o Pipo tava lá com eles, né, no front, e eu aqui ainda fechando a Coreia. Então, muitas vezes tinha e o fuso de 12 horas, né? Tipo, 5 horas lá. Isso ajudava ou atrapalhava? Porque às vezes ajuda, né? Porque sei lá, só vão pra gravação meio de manhã. Exato. Eu tô aqui na madrugada. Exatamente. O Pipo tinha que ler o que eu tinha feito, mas às vezes ele não conseguia ler. É verdade, também tem isso. Aí tinha que a gente que com a produtora, né? A Camila Nunes era a produtora que estava sempre em contato comigo com a ponte, né? Fazer a ponte com o canal. Então, fomos tentando obter aprovações com o canal dessa forma, sabe? Mas o Pipo também, quando ele conseguia, ele dizia, não, vamos para lá, vamos para cá e tal. Simplifica isso, porque aí ele já estava lá, sabe? Tipo, para chegar aí do Vietnã para a Índia, eles foram correndo a pé, né? Entre aspas. Aí, e a Índia tem uma característica, né? Que é aquele caos do trânsito. Então... Eu falei, né, eu sugeri ali deles chegarem também de tuk-tuk e tal, e desembarcar naquela avenida caótica e começar a ter... Na Índia tem muito massagista, né, na rua. E aí eu, pensando assim numa coisa cômica, deles chegarem de tuk-tuk e já fazer massagem ali na rua e tal, e foi ser uma coisa assim engraçada de costas, mas isso acabou não indo do jeito dessa forma, mas essa coisa da massagem ela entrou mais pro final ali, e isso foi aproveitado mais em um outro tom, sabe? Certo.
Nossa, tem uma coisa que eu quero muito te perguntar que é a respeito da produção, né? Eu tenho muito esse olhar de produção a gente, né? A gente tem muito essa veia produção aqui. Então você vai falando, eu já fico pensando, meu Deus, a produção. Eu sempre fico essa, ai meu Deus, Logística, as ideias. né? Propôs correr de búfalo. Onde eu arrumo um búfalo, meu Deus? Exatamente, tipo isso. Como que foi o teu relacionamento com a produção? Ainda mais nessa produção mais em tempo real que você teve que ter, né? Do tipo... E se eles, da Coreia, por exemplo, eles chegam num hotel que era um hotel completamente diferente de tudo. Eles iam dormir no chão, tinha um uniforme que eles tinham que usar, tipo uma roupinha e tal. Isso era muito legal, mas assim, uma coisa é você ter uma ideia, outra coisa é você realmente conseguir materializar ela. achar esse hotel, achar um lugar diferente e caber no budget. Sempre tem isso, né? Sim. O caber no budget e tal. Então, como que era a sua relação com produção executiva e com produção? Então, é boa essa pergunta, porque justamente aqui, né, onde eu fiz esse esqueminha, na escaleta, ela também servia como decupagem de produção, né? Ou seja, viabilidade, logística, locação, personagem, deslocamento. Sim. Então, eu sabia, né, que eu tinha que propor ali, então, a estrutura do roteiro, pensando também na viabilidade de deslocamento, né? Tipo, se está aqui na cidade X, né, 1 hora para deslocar ou de voo, né, e propor, né, as sequências e as situações dentro dessa viabilidade então, de logística. Essa visão de produção também na hora de criar. Exato. Importante. E é importante dizer isso também porque justamente no episódio da Coreia eu estava ali pensando que a hospedagem deles iam ser nos templos que tem lá, que assim, tem um chão quente, que tem um banheiro assim, sabe? Que era uma coisa mais... Mais spa, sim. Isso, mais exato, mais spa, mais relaxado e tal. Eu tinha feito isso, só que aí a Camila falou, não, esse é caríssimo. Não, pode cair. Não cabe orçamento. Pode cair com isso aí. Tá? Aí, tá, beleza. Então, aí quais são as outras opções de hospitalidade, sabe? Aí veio esse hostel. Aí, ou seja, então, né, aqui abrindo o processo, esse hostel que aparece no episódio é a hospedagem do Mockumentary, né? Então eles não ficaram hospedados. É um hostel locação. Eles não ficaram hospedados lá. Entendi. Mas eles fizeram isso pro Mockumentary. Que deixou super interessante, eles deitados ali no tapetinho. De certa forma, mas dialoga também com o que ele já estava trazendo sobre eles já estão deslocados da sua cultura, já estão deslocados do seu cotidiano, do seu dia a dia, também funciona, né? Sim. Porque eu acho que é uma solução de produção e de situação, mas que dentro deste contexto faz super sentido. Eles estão num outro país, numa outra cultura, num outro tudo. Né? Então você agrega esse valor narrativo, de produção, faz sentido porque eles estão deslocados, mas não necessariamente você precisa esgarçar isso, porque aí não é reality, né? Eu não preciso vê-los numa situação X. Você não esgarça essa situação. Mas né? você ilustra muito bem que essa é uma possibilidade, né? Poderia ser ali naquele hostel e qual é a sensação que isso vai causar. Realmente é a questão da sensação. E também fazia todo sentido aquela locação por conta do tom mesmo, né? Isso. Eles são palhaços, eles embarcam, né? Sabe aquela ceninha também deles ali no gelo, aí o montanha todo petrificado, sabe? Então isso é coisa que veio natural, não estava no roteiro, né? Eu não sabia que tinha essa sala lá, então, sabe? Isso veio do roteiro. Ou, quer dizer, veio deles espontaneamente, não veio do roteiro. Da vivência, exatamente. Mas é isso, porque no roteiro tem explicado ali que tem como é o lugar e tal, e que provocações que a gente pode fazer para isso saltar ali, né? De uma forma espontânea. Então, no roteiro, a estruturinha era exatamente essa. Assim, tinha o cabeçalho, né? Ali que a gente já define o tema. Essa sinopse do episódio, né, a gente explica o que a trupe ia encontrar na Coreia, no caso, né? Que é esse roteiro. Se puder passar na página seguinte, aí já tem a estruturinha das tramas, né? Então, a trama A é sempre sobre a trupe, né? O que eles vão resolver nessa primeira trama, né? Ou seja, as crises individuais de cada um.
ali, tipo, o Montanha estava com jet lag, essa saudade dos filhos. O Cafi tinha marcado de encontrar um casal que era monociclista também como ele. E o Du, que foi ali no mercado encontrar também uns ilusionistas e fazer umas comprinhas e tal. Na trama B, é especificamente sobre o personagem do episódio, que nesse caso era o Montanha. E a trama C são sobre as tramas paralelas e sobre o ponto de separação e retorno entre eles, né? Legal. Na próxima Provavelmente o serializado tá aqui e alguns aqui, ou B ou C, o proceduralzinho que acontece só no episódio. Exato. Tá. E aí, na próxima página, tem aí o núcleo dos personagens, né? Como eu falei, o núcleo moderno, o núcleo tradicional. E os coadjuvantes, que eram os artistas de rua, né? O cara do ioiô que eles encontraram, o ilusionista lá da loja que o Du encontrou. A sinalização aqui de material de arquivo, né? Isso já é para produção, né? Então, ou seja, recap da temporada primeira, né? Da primeira temporada, imagens de arquivo ali do Cafi se apresentando aqui no Sesc Belenzinho, imagens dos artistas da escola da Coreia, que, né, a gente apresentou em algum momento. E aí já começa o roteiro ali, né? A sequência, no hotel, ele chegando. Então é uma folha de rosto que situa, traz a trama para a gente poder avançar nos próximos, né? E também dar material para produção. E aí já vem com as cenas. E aí aqui tem, né, a locação, né? Rua, ponto de táxi, em frente ao hotel. Aí aqui a situação explicada, né? Ou seja, uma intenção ali algumas ações, descrita, né? Sugerida, né? Na verdade. E aí eles sabiam como eles iam fazer ali na hora. E aqui no final, aqui no meio, tem um pouco de diálogo, né? Que isso veio tanto extraído das entrevistas, né? Porque lembra, eu falei que eu e a Laura a gente entrevistou eles. Então, são falas que a gente tinha deles, assim. Então, a gente meio que já sabia mais ou menos o que ia funcionar em cada situação. Onde se apertar dói, né? Isso, né? Porque é como se fosse um roteiro de ficção, mas pode ser que não aconteça desse jeito. Exatamente. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É muito legal. E tá tudo bem. E como foi filmado fora da ordem, então isso norteia, isso ajuda os caras a não se perderem ali, né? Sim. Não, e eu penso assim, pensando de novo naquela questão dos produtores, né? Quando eu vou com isso pro set e eu começo a destrinchar onde estão as Isso é um paraíso para os produtores. Eu já sei exatamente o que eu quero tirar dali, né? Exatamente. Exato. E aí só pode subir. Mais um? E aí, no final de cada etapa, ou seja, o teaser, a gente calculou 2h30. E aí começa o episódio. Então, no final de cada ato, tem o tempo também, que a gente meio que calculou. Sensacional. Para o editor também não colocar coisas que estão lindas, mas extrapolou o tempo. Não, sim, e para você ter realmente condensar isso dentro dos 45 Força minutos dramática, de arte, cada ato né? tem que cumprir a sua função. Então aí tem, né, a Black e tal, Companhia do Aeroporto, tarará. Mas esse roteiro também vai pro editor depois? Ou vocês fariam... Ou tem uma página que veio, exatamente. Então, como eu não participei do processo, eu imagino que o Pipo tinha esse roteiro, mas ele também sabia que imagens tinham funcionado lá, né? Sim, ele estava ali em loco também. Encaixou, quando encaixou. Por isso que é importante que o Pipo não só o roteirista junto, mas como também o diretor que estava lá, pegando, né? E ticando, né? Exato. Essa cena foi, aí ele sabia melhor, né? Legal. Mas sim, isso é um norte, né? É um guia. É um guia mesmo, E aí... Mais isso. Acho que... Não, sim. Não, e aí vem trazendo, né? Acho que as sequências, né? Sim. Aí é um pouco da escola, né? Que eles acabaram visitando, fizeram a apresentação nesse espaço, né? Então... Pode passar, Edu. Porque é informativo também. O que eu acho que vale a pena... Deles, o hotel, né? O que vale a pena a gente ressaltar aqui, pensando em processo, é que muitas vezes... a gente ouve no processo de produção mesmo, assim, né? De que uma coisa é a pesquisa, uma coisa são as informações, não precisa trazer informação visual, que o roteiro é 2 colunas. E eu acho que tem a questão da aderência à necessidade, ao formato. Então, a gente percebe que é visual, e muitas vezes você evoca a imagem, não no sentido de direcionar a direção de fotografia, nem nada disso, mas de você também posicionar para olha, vai acontecer aqui, e olha, o que eu recebi é isso,
E aí, direção de Exatamente. arte, diretor trabalha lá. Isso Alinha é muito legal. todo mundo, Alinha né? todo mundo. Tá direcionado aí, mas realmente a ordem ali quando eles filmaram, talvez não seguiu assim seguiu dessa isso. forma, mas Ainda assim é um cumpriram doc. isso, mas Exatamente. cumpriram todas as ceninhas propostas, né? Pra Sim. quando chegar na ilha, cadê essa cena, sabe? E quanto mais materializado, melhor, né? Porque É. eu tô falando de um hotel do Porque outro lado do mundo. Exatamente. Que eu só tenho esta imagem pra me dizer, olha, essa situação vai acontecer É. aqui. E aí põe a que imagem lá, eles né? ficaram. A realidade tanto- é completamente outra coisa, né? É. Chegar lá talvez não seja nada disso. E aí tem que. Eu acho que eles ficaram uma semana em cada lugar. Então, Olha quer aí. dizer, tinha um tempo X, né, em cada lugar. Então Sim, não muito podia legal. muito perder tempo, né? Olha, tá muito vendo a visual, parte tá da. vendo? É isso, Sim, acho muito legal. E aí tá aqui, ó, time-lapse do amanhecer, os olhos vermelhos, os 3 palhaços denunciam, né, sabe? Então, tudo vai meio pensando Você mesmo vai como levando uma imagens pro historinha, né? diretor, o diretor vai Exato. compondo isso também com as situações e com as locações. É E isso. tem muito dessa parte emocional mesmo. Então, eles liam também. Eles estavam com os roteiros, cada isso um. é muito interessante, né? Que os Eles personagens têm posse disso. estão com o roteiro na mão Eles também. leram não só a pesquisa, né? Que a gente tinha também a mesma Sim. pesquisa, mas também todos os roteiros com todas as intenções e todas as propostas de ações ali, né? Essa coisa aí da comida, né? Que eu falei. Aí eles não entendem o cardápio, porque, claro, tá tudo ali em outro conflitinho idioma. ali, né? E, Olha, né, não sabe o que, né, que em outro idioma totalmente diferente do nosso, o que eles vão comer, o que Sim, tem nesse e você prato. sabia que comida era uma questão ali também pro como Du você e tal, né? Exato. mas lendo eu acho muito curioso, porque eu já muito vou com olhar legal. de diretor, né? Fico montando essa cena na minha cabeça. Montanha, Café e Du não entendem o cardápio, se comunicam por mímica. Não funcionou. Ou seja, Muito já bom. tem uma situação cômica, já é difícil. Exato. Eu sei que eles não curtem. É. Muito A legal. aparência das comidas, em sua maioria composta de frutos do mar, não Do mar, apetece não muito a dor. apetece. E aí também isso mostra a sinergia que tem que ter entre Eli, roteirista, o Felipe, que é roteirista, mas também o diretor e a produção, que é o que a gente já falou. O quanto todo mundo tem que estar realmente numa sinergia para fazer isso acontecer. Sensacional. Exato. Muito bom. Entendeu? Então são situações propostas que não tá longe da realidade. É bem, que é justamente a gente se conheceu muito bem na pré para propor isso e eles toparem, eles leram, enfim, Exato. e bater o martelo nisso, né? Aproveitando esse gancho, para quem está buscando fazer projetos similares ou tem ideias, né, de projetos que são de ou falso doc, ou doc reality, ou documentário, né, expositivo, enfim, o que você julga importante, assim, cabal? Se não fizer, vai dar errado e você tem uma probabilidade muito alta de, se você fizer, você tá no caminho mais assertivo, né? Dentro da tua experiência, o que você acha, assim, que são o que eu não posso fazer e o que eu tenho que fazer com certeza para garantir que vai dar certo? No caso, esse projeto, eu acho que deu muito certo e dá muito certo porque os caras querem fazer, os caras são palhaços e eles querem fazer isso, entendeu? Inclusive, até isso que eu falei, né? A corrida do Búfalo deu certo porque o Monta não tem medo, ele vai Todo lá mundo e abraçou a ideia. abraçou, e aí não só isso, né? Ele naturalmente ele faz palhaçada, né? Até quando ele anda no arrozal, daí ele solta um pum, enfim, sabe? Então, ele quer fazer. Eles são, né, os artistas, eles querem né? fazer Eles querem isso. fazer. Se você, né, então, primeiro é achar um participante, né, não vou nem chamar de elenco, porque não é uma coisa ensaiada e falsa, mas é achar o personagem que esteja disposto a fazer, né? Isso é o primeiro. E também pesquisa. Isso. Pesquisa, né? A gente Pesquisa, não tem que como a gente ia voltar pra fugir. esse lugar, não tem. Tem como fugir, porque Não tem. foi isso. A gente tinha os elementos dos países, das cidades, aí a produção fez contato com os locais, né? Ou seja, com o hotel hostel, com a escola, com os artistas de rua, né? Que também quando a gente percebe, né? Porque é também um cinema direto ali, né? A gente tá o tempo todo andando com eles na rua e tal, aí passa ali o artista de rua.
Foi espontâneo? Parece espontâneo, mas a produção marcou para ele estar ali naquela esquina e tal, sabe? Se mistura muito, né? Então, isso essa tá execução tudo muito real, conectado, né? mas assim, eu diria que tem assim, bordas, né? Sim. Você vai colocando assim, alguns limites para trafegar dentro daquilo que você está realizando. Sim, e o da Coreia eu até assisti ontem, antes do Oscar, né? E tem ali, no final do episódio, eles estão exaustos ali, né? Aí eles, tá escutando, não sei o quê, não sei se vocês lembram, tem aquele grupo do pagode, dos coreanos tocando pagode. Sensacional. Sensacional, né? Parece espontâneo, não parece? Que o Cafi falou, escutei um barulho assim. Então, tudo isso... E foi uma situação criada. Foi uma situação criada que a gente colocou ali justamente, né? Antes do final, antes da apresentação, né? Tipo, um dia exaustivo, aí eles vão fazer o quê na folga? Foram lá no pagode. No grupo pagode coreano lá. O bom é que não tem não tem rotina, né? Não tem, você vai botando coisa para eles fazerem, eles vão tendo que não tem jeito. Vocês vão ter que fazer isso aqui, eles não podem ficar na preguiça. Tipo, não tem preguiça, tem que abraçar. Mas aí, complementando a pergunta do Doug, então, o que não pode fazer? Você acha que o don't aí da coisa é você ficar muito preso também no que todo mundo estava imaginando, por ser ainda assim um doc, por ainda assim ter que acontecer improvisos, também todo mundo tem que ficar aberto ao improviso? Então, nesse caso, o improviso dá certo porque eles são artistas, né? Agora, se fosse outra coisa, aí eu acho que o que não pode fazer é fakear, sabe? Sim. Isso não pode fazer. Sim. Isso não é fake. Que eu queria chegar. Não é fakear as coisas. É dentro desse assunto do propósito que a gente vai fazer. O que a gente quer comunicar com isso, sabe? No fundo, essa série é sobre sonho, é sobre você não desistir do seu sonho, né? Eu tô em dúvida se eu vou viver de circo. Não, eu vou viver de circo a vida inteira. No final, eles falam isso, né? Então, é sobre esperança, é sobre trabalhar com amor, entende? Então, isso está presente o tempo todo em todos os episódios, né? Não esquecer a mensagem que você quer passar, né? Isso não é mentira, isso é verdade, né? Então, o falso documentário ali é tipo nisso que a gente, né? Que eu expliquei aqui, a locação ali, que foi a hospedagem, sabe? Esses encontros ali que foram de alguma forma, né, manipulados, mas eles né, interagiram verdadeiramente. Os malabares ali que eles fazem de fogo. Isso eles tinham já esse repertório, né? Então também não foi. É uma coisa que foi ali produzida, mas o encontro é real, né? As trocas que eles tiveram com os artistas de lá, de cada país, foram trocas reais, né? Então, né, eles saíram de lá realmente transformados, né? O Na Macaca, todos eles, e o Guga também, né? Tem temática, né? Os episódios, tem um arco temático, então isso entrega uma mensagem, né? Final que você tem que zelar. Eu acho muito legal isso que você está trazendo, porque pode soar que a gente está falando de falso documentário como se as situações, ou se ele fosse falso em si, mas na verdade, o falso está para o formato de execução. Exato. Né? Digamos assim, uma contravenção do modelo tradicional de se documentar a realidade pura. Exatamente. Mas não é que você vai fakear. Não. Esse não pode causar essa confusão, né? E você achar que porque eu tô ali provocando uma situação, você tá saindo completamente fora do aspecto da realidade. E não. É só o formato, é só o estilo. É você realmente entender quem são os personagens para você conseguir colocar situações ali que tenham a ver com o lugar, com as pessoas e tal. Não, e deixar os artistas, os participantes, literalmente vivenciarem aquilo. Porque a partir das imagens, enfim, das situações, você vai coletar o seu material para você montar a tua peça, né? Então, o registro, ele é real. Né? A forma que você meio que subverte, né? O modelo tradicional de observador, é que não. Então, é sobre a forma de fazer, sobre o estilo e não sobre as situações. Isso é muito legal. Exatamente. Muito bom, muito legal. Então, e eu disse, né, assim, o mockumentary, ele foi feito para entreter. Então, não vem achar que a gente vai falar a verdade absoluta das coisas, que não é sobre isso. Senta e relaxa, sabe?
Curte é a isso. jornada aí. Curte a jornada, Que foi o que eu fiz com meu exatamente. filho, né? Te falei. Sim. Ele assistiu assim, ficou com os olhinhos brilhando. Acho que eu nunca tinha colocado nenhum material pra ele dessa temática, né? Que Ficava legal. assim, olhando. Que legal. É. E é muito lúdico, né? A gente É vivencia muito, isso, é. né? E o aspecto corporal, né? Físico, a É. gente, né? É muito intrigante de se ver, né? O corpo humano em ação. Né, no Exato. circo. É. Aí, Eli, pra fechar, assim, pra concluir, o que esse projeto te ensinou? O que assim, no final das contas, com ele entregue, o que você conclui, assim, o que você leva para os próximos projetos de ensinamento? Nossa, que difícil, né, essa pergunta. Esse foi um projeto que, embora eu não tenha participado da montagem, né, que não deu, eu não tinha agenda e, enfim, o Pipo acabou montando sozinho, eu adorei fazer. E foi num momento, assim, que eu estava meio que mudando, né, assim, faz um tempo que eu estou mudando, estou virando o navio, né. Quando a gente vira o navio, a gente tem uma velocidade própria, né? Para sair dessa, especificamente só do documentário, da não ficção e migrando para a ficção, né? Legal, então, interessante. Para mim, isso é o mais importante. E mesmo o que muito foi usado nesse projeto foi as convenções da dramaturgia para fazer essa curva, a curva de cada personagem por episódio e a curva da temporada, né, do arco do primeiro episódio até o final. Então, que convenções foram essas? Da dramaturgia. Então, isso, você escrever o documentário, o falso documentário, enfim, em cima da estrutura dramática, como se fosse uma ficção, essa é a melhor forma de você comunicar que você justamente, você sabe que momento você conquista e afasta, conquista e afasta, conquista e afasta, né? Eu acho que com esse projeto isso está muito claro, assim. Sensacional. Maravilhoso. Eli, obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Obrigada por abrir pra gente esse processo. Felipe também, de novo, obrigada por ceder todo esse material pra gente. Foi incrível, foi muito legal. Obrigado, viu, Eli? É uma delícia falar. Então, tendo novos projetos, dá uma ligadinha pra gente. Fala assim, olha, tem um aqui pra gente decupar, tá bom? Que vai ser uma delícia a gente voltar é nerd, aqui pra a gente adora. É o que mais a gente quer. Inclusive, pra quem tá assistindo a gente, se quiser mandar dicas, se quiser mandar indicações, se tem projeto pra decupar, manda mensagem pra gente, curte, compartilha e tudo mais. Obrigada a vocês pelo convite. Para mim foi um prazerzão falar também. Adoro destrinchar os processos. Para mim, estou sempre aberta também. Espero então que esse projeto tenha causado insights também, inspirações para quem está assistindo. E até a próxima.